aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam se cuidando, né, na casa de vocês de resguardo, que a gente vai passar por esse momento e a gente vai continuar aqui com vocês, discutindo algumas coisas relacionadas a vários temas, a várias situações, né? E aí eu, dentro do meu tema, que é o tema do teatro, né, que é essa área, esse campo, que é um campo da arte e que se ocupa de várias questões. Na semana passada, eu levei um vídeo para que vocês pudessem apreciar, que tinha uma inspiração com teatro político, né? Uma inspiração de teatro político, não exatamente como a estrutura do teatro político funciona, até porque eu não tenho possibilidade de realização de uma montagem, de uma cena do teatro político, de um texto do teatro político aqui, né? Ou como a estrutura do texto teatral do Brecht. Então eu peguei algumas ideias e talvez aquilo ali seja o início de algum trabalho, algumas questões que eu vou mais pra frente dar continuidade, e aí vamos ver o que vai acontecer. Não tem um fim, porque não teve fim mesmo, certo? É uma ideia, uma proposta, e como toda proposta, ela sempre vai se abrindo para outras modificações, para outras possibilidades, certo? E aí o tema que eu vou discutir hoje com vocês, que eu vou tratar com vocês nesse momento, é um pouco sobre o que é as questões sobre o teatro político, né? A gente já vem trabalhando um pouco sobre isso, né? E aí é um tema que eu percebo que vocês gostam muito de falar, né? E aí tem gente que pode dizer assim, mas o que tem a ver esse negócio de teatro com política, né? O que tem a ver teatro e política? E aí tem outra questão também, né? Será que o teatro que se envolve com política, ele perde o caráter de entretenimento que essa arte pode oferecer? E aí são questões em aberto que a gente pode discutir, certo? E depois de chegar a gente dizer assim, mas política, a gente não discute política, né? Política e religião são coisas que a gente não discute. Mas no fundo, a gente precisa discutir política, né? Por que a gente precisa discutir política? A gente precisa discutir política porque diz respeito a questões que que são diretamente relacionadas à nossa vida cotidiana, que são diretamente relacionadas às nossas vivências no dia a dia, né? Então, por exemplo, a atual conjuntura que a gente está vivendo, é muito necessário a gente discutir algumas questões políticas, né? Tocar em questões políticas importantes porque dizem respeito à nossa sobrevivência nesse contexto, né? Que é um contexto de singularidade, um contexto singular, uma coisa que nunca havia acontecido assim, pelo menos desde quando eu me entendo por gente, eu nunca vivi uma situação dessa, né? Nesse nível de ter que me recluir na minha casa, de não poder sair por causa de uma doença, de um vírus que está aí sendo devastador, né? Que está devastando vidas, está levando vidas, que está, né, fazendo essa crise toda dentro do nosso sistema de saúde, dentro do nosso sistema econômico, né? E até mesmo político, né? Como a gente está vendo as coisas acontecerem, né? Mas antes da gente começar algumas coisas, eu vou ler para vocês um texto do nosso querido Augusto Boal, nesse livro aqui, ó, O Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, que ele fala a respeito do teatro dentro desse contexto político, não no contexto que a gente está, né, mas dentro de um campo político, como o teatro político se constitui. Aí ele fala do teatro dele, né, mas aí a gente pode expandir essa leitura para outras formas de teatro político também, certo? E aí ele começa o livro dele dizendo assim, ó, é uma explicação sobre o livro dele. Este livro procura mostrar que todo teatro é necessariamente político, porque políticas são todas as atividades do homem e o teatro é uma delas. Os que se pretendem separar o teatro da política pretendem conduzir-nos ao erro, e essa é uma atitude política, a condução ao erro. Nesse livro, pretendo igualmente oferecer algumas provas de que o teatro é uma arma muito eficiente. Por isso é necessário lutar por ele. Por isso, as classes dominantes permanentemente tentam apropriar-se do teatro e utilizá-lo como instrumento de dominação. Ao fazê-lo, modificam o próprio conceito do que seja teatro, mas o teatro pode igualmente ser uma arma de libertação.
Para isso é necessário criar as formas teatrais correspondentes. É necessário transformar, porque o teatro, como é constituído de acordo com a perspectiva de Boal, não funciona para esse processo de liberação do sujeito. Esse livro mostra algumas dessas transformações fundamentais. Teatro era o povo cantando livremente ao ar livre, o povo era criador e o destinatário do espetáculo teatral, que se podia então chamar cântico de tiramba, ou seja, uma coisa que acontecia na Grécia, mas que acontece, por exemplo, no nosso contexto, quando a gente vai para uma festa do Bumba Meu Boi, por exemplo. Eu considero o Bumba Meu Boi, muitos pesquisadores da área das artes cênicas consideram o Bumba Meu Boi como uma manifestação artística, teatral, cênica muito importante. E é uma manifestação teatral, cênica, certo? Porque ela vai juntar vários elementos que podem ser considerados como elementos cênicos e ali há um envolvimento do público, como o Augusto Boal coloca aqui. Era uma festa em que podiam todos livremente participar. Isso acontece em apresentações de boi de bairro. Muitas vezes eu vou para essas apresentações, a gente está lá dançando, tocando a matraca e indo atrás do cortejo, da festa e coisa do tipo. Veio a aristocracia e estabeleceu divisões. Algumas pessoas iriam ao palco e só elas poderiam representar, enquanto todas as outras permaneceriam sentadas, receptivas, passivas. Estes seriam os espectadores, a massa, o povo. E que para o espetáculo pudessem refletir eficientemente a ideologia dominante. A aristocracia estabeleceu uma nova divisão. Alguns atores seriam os protagonistas, os aristocratas, e os demais seriam os coros, o coro da peça. Aquelas grupos de pessoas que cantam, que declamam texto. De uma forma ou de outra, simbolizando a massa, o povão. O sistema e o povão foi o que acrescentei aqui no texto, não está aqui não, tá? O sistema trágico coercitivo de Aristóteles, ele fala de um pensador da Grécia, nos ensina o fundamento desse tipo de teatro. Veio depois a burguesia e transformou esses protagonistas, deixaram de ser objetos de valores morais, superestruturais, e passaram a ser sujeitos multidimensionais, indivíduos excepcionais, igualmente afastados do povo, como novos aristocratas. Esta é a poética da virtude Maquiavel, um pensador clássico. Bertolt Brecht responde a estas poéticas e converte o personagem teorizado por Hegel de sujeito absoluto outra vez em objeto, mas agora se trata de objeto de forças sociais, não mais de valores de superestruturas. O ser social determina o pensamento e não vice-versa. Para completar o ciclo, faltava o que está atualmente ocorrendo em tantos países da América Latina, a destruição das barreiras criadas pelas classes dominantes. Primeiro se destrói a barreira entre atores e espectadores, Todos devem representar, todos devem protagonizar as necessárias transformações da sociedade. É o que conta uma experiência do teatro popular no Peru, que é um livro do Augusto Boal. Depois, destrói-se a barreira entre os protagonistas e o coro. Todos devem ser, ao mesmo tempo, coro e protagonista. É o sistema coringa. Assim tem que ser a poética do oprimido, a conquista dos meios da produção teatral. E essa última frase é interessante. Assim tem que ser a poética do teatro do oprimido. E aí a gente amplia a leitura para o teatro político de um modo um pouco mais abrangente, que é a conquista dos meios de produção teatral, que vai acontecendo gradativamente. Até a gente chegar nesse processo aqui, a gente tem várias outras transformações dentro da cena teatral que vão levar a essa mudança na estrutura, certo? E aí a gente tem que entender que existem várias ideias sobre o que seja política, Se a gente for pensar de política, a gente pode entender a política como esse processo de gestão pública, e todas as estruturas que se relacionam a essa gestão pública. E aí a gente tem aqui, no nosso caso, dentro da democracia, o presidente, o poder executivo, legislativo e etc. ali dentro dessa questão. Só que, quando a gente fala também de política, a gente fala de relações sociais,
certo? E aí, nessas relações sociais, a gente vivencia as constantes trocas e câmbios de informação. A gente troca informação, a gente se relaciona com outras pessoas, a gente vivencia dentro de um contexto que é político, porque a gente mantém relação o tempo todo ali, certo? A gente está ali acessando informação, a gente está inserido dentro de um contexto que é extremamente político, que é a vida social, né? E o teatro está dentro desse contexto que é político, né? Que faz parte da nossa vivência, da nossa vida, certo? Mas e aí, como é que a gente pode pensar então essa relação entre teatro e política? De um modo geral, e aí como o próprio Augusto Boal coloca aqui nesse texto, a gente vê a forma como o teatro é organizado, né? Então, quem detém o capital, quem detém o dinheiro, os meios, né? Essas pessoas elas vão ter condições de pagar pela obra teatral, né? E aí a gente já tem um campo que é político, né? A gente já tem uma perspectiva sobre o teatro que é política, né? E aí depois a gente tem uma estrutura de organização, então, que corresponde à forma de ver o mundo de uma sociedade dominante. Então, aquela sociedade, aquele grupo dominante dentro de uma sociedade, ele vai determinar como a obra de arte vai ser produzida, certo? E aí a gente tem, por exemplo, a forma como ele falou, a divisão das personagens dentro da peça, por exemplo. E aí depois ele vai falar, mas e aí tem a divisão ali também, que é uma divisão da plateia. Então, aquilo que era, né, e aquilo que era popular, que era do povo, né, como eu falei para vocês, existem manifestações cênicas que trabalham com o envolvimento do povo, né, trabalham com a relação entre com o povo, e as pessoas que vão criando, as pessoas que vão participando diretamente da encenação, né? Então isso constitui uma estrutura política dentro da forma de ver o teatro, certo? E o teatro ainda continua como uma arte de entreter, ela continua como uma arte lúdica, né? Vamos dizer assim. Mas aí, se a gente vai vendo, surgir algumas formas de pensar as questões políticas dentro do conteúdo da peça, certo? Aí eu falei para vocês um pouco sobre o Brecht, Bertolt Brecht, né? A gente estudou o Augusto Boal no ano passado, no módulo passado. E aí o Brecht, ele pensa um teatro que é político, mas é que é um teatro que precisa ser um teatro onde a pessoa vai aprender e vai ensinar, né? É um processo de constante, ele se fundamenta nessa ideia, né, de um processo de ensino e aprendizado ali dentro da forma da arte teatral. Ele tece uma crítica muito grande ao teatro que ele chama de iguaria, que é esse teatro que só serve para entreter, mas que na verdade ele diz respeito a uma classe dominante, né? Ele corresponde a essa classe dominante, inclusive, né? Mas aí esse teatro ele não forma uma atitude crítica no sujeito e, consequentemente, ele não vai ser um teatro que vai colaborar, né, com uma atuação política, né, na nossa vida. E aí a gente vê que o Brecht ele está ali envolvido na Alemanha. A gente pode tratar disso com mais profundidade em outro momento, mas ele está envolvido ali na Alemanha dentro de um processo, de processos sociais muito intensos, onde as lutas de classe elas estão muito acirradas, né? Há uma emergência de uma consciência de classe também ali dentro da Alemanha, e a gente fala aí de Alemanha, né? E aí há uma emergência de uma consciência de classe, há vários movimentos de agitação popular, de teatro de agitação popular, que são os agitprop, né? Que vão mobilizar as massas em torno das ideias que vão surgindo ali, que vão problematizar a forma como o capitalismo explora os sujeitos e organiza a sociedade, né?
E aí o Brecht ele vai viver nesse contexto marcado ali por várias tensões sociais e várias manifestações também de vanguarda, né, de teatros de vanguarda, de reformadores teatrais, né, de movimentos que vão buscar reforma, uma mudança dentro do teatro. E aí ele propõe um teatro que é um teatro de aprendizado, certo? E aí eu coloquei aqui eu fiz umas anotaçõezinhas, né? Eu digo aqui, ó, que as peças do Brecht, elas são modelos de ação que relacionam a teoria à prática, fornecendo um método para a intervenção do pensamento e da ação no plano social. Então, o que se propõe com a peça do Brecht, né, com a pedagogia que o Brecht constrói, é exatamente que o sujeito ele tome uma consciência de classe, uma consciência política, de modo que ele comece a transformar a sua realidade, certo? A realidade para o Brecht ela não deve ser entendida como algo que é imutável, né? Mas nós, através da nossa atuação dentro do nosso contexto, a gente pode transformar as estruturas ali já postas, né? Eu falo de estrutura social, de estrutura política, né? Eu falo da sociedade como ela está aí nos colocando, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas tal coisa é assim desde que eu nasci, então desde o tempo que eu era criança, desde o tempo dos meus pais era assim, então eu acho que não pode mudar. E aí a gente pergunta, será que não pode mesmo, né? Então é exatamente essa pergunta que o teatro político faz pra gente. Só que tem uma coisa, mas aí ele vai lidar com temas da realidade imediata, né? Ele vai lidar com questões do ser humano ali nas suas vivências diárias, né? Nas suas tensões sociais, mas ele deixa de ser uma arte de divertir? Não. O teatro não necessariamente deixa de ser uma arte de divertir, certo? Ele vai envolver o público num certo ponto. Ele não vai envolver o público emocionalmente, ele vai envolver o público de uma outra forma, uma forma lúdica, uma forma que se relaciona com o jogo, né? Lembra que a gente trabalhou com o conceito de jogo? Então o jogo na cena do Brecht é muito importante por isso, certo? E aí a gente vai ver uma multiplicidade de formas, né? Um monte de formas de fazer teatro que o Brecht propõe, que vai inserir desde o teatro musical, né? Até cenas dramáticas e aí dentro dessas cenas dramáticas as quebras, né, para que o público não se envolva emocionalmente com a peça, certo? Então assim, o que a gente tem dentro desse panorama aqui sobre o teatro político é exatamente essa questão. Então a gente vai focar nisso, teatro político nesse momento, né? O teatro político ele se propõe ser uma peça que vai levar o sujeito a aprender sobre os seus processos sociais e, consequentemente, atuar, ok? Atuar não exatamente na cena, mas dentro das suas vivências diárias, certo? E aí, como eu falo para vocês o tempo todo, então o teatro a gente não está formando exatamente atores, a gente está formando sujeitos críticos, né? Pessoas que têm capacidade crítica de se apropriar dos bens culturais, das expressões culturais, né? Saibam se posicionar diante da realidade e que também apreciem obras de arte, né? Que mergulhem nas obras de arte de forma e vivenciem aquilo da forma mais sensível possível, certo? Então, assim, nesse momento é isso que eu vou deixar para vocês, né? Essas provocações, a gente vai tocar em outras questões mais para frente. A gente vai tocar um pouco sobre das coisas que eu trabalhei na cena para vocês, né? Na cena que eu criei, que eu estou criando, na verdade, que não terminei, são várias ideias que me ocorrem. E aí vou trazer para vocês algumas coisas, algumas ideias, algumas vivências minhas também sobre o teatro político, né? O que eu faço hoje também, né? O teatro de rua, que é um teatro que também é um teatro que tem um posicionamento político muito interessante, muito forte também. E por enquanto é isso, certo? Eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas.
E aí vocês podem colocar as provocações de vocês lá, falar pra mim o que vocês querem discutir dentro dessas ideias, certo? E aí a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, certo? E aí eu peço que vocês se cuidem, que bebam bastante água, que cuidem do corpo de vocês, que façam atividade física regular, certo? Para que vocês não venham ficar com a imunidade baixa, tá ok? Então, eu espero ver vocês no próximo episódio, certo? E até mais!